são sinônimo de... E ele é uma pessoa poderosa. É aquele cara quando está com seus apetrechos de riqueza, e aí vai, pessoas quando ascendem socialmente, porque casa pendurar rosa de pedra. Isso aí é antigo, desde 10 mil anos atrás. Então o cara pendura ouro, relógio, cordão, entendeu? Quer botar diamante, os dentes, por aí vai. Ele quer mostrar que ele bateu, estou carregando os apetrechos da época do dinheiro fiduciário que diz que eu sou farão, entendeu? E o outro aplica golpe, riscos, e estilo que não tem, normalmente, aquilo que não pode cumprir, mas ele é bom de convencimento. E conforme for a sua necessidade, você vai cair em sem reto. Você vai falar, eu vou seguir esse cara aqui. E ele só acorda você para trabalhar para ele. Ele só te usa, depois limpar aqui, amigo. Tchau. Aí você vai, o que eu faço agora? Eu mato o cara, eu abaixo a cabeça, eu saio chorando, ou eu reclamo que eu fui enganado. E é o que acontece, não? Aí as pessoas... Mas isso é aplicado tanto por uma classe política de direita quanto de esquerda. Porque, no final, ele não tem recurso para pagar. Ou ele simplesmente não tem aquele livre de aplicar golpes. Ele quer usar a sua capacidade, ou custar, que ele já conseguiu, para adquirir mais. Então você fala, aquele político ali é um tratante, é um golpista, é um estelionatário. Ele está fazendo exatamente isso. Ele entendeu as suas carências e te ofereceu o conforto, e você, está perdido, às vezes desesperado e desamparado, você aceita. E depois você reclama. Um dos golpes são baseados nesse desespero, não é ganância. E depois que você vê que não deu certo, você fala, vou postar agora em alguma instituição, vou buscar o poder do Estado, de forças que sejam coletivas, a me ajudar a resolver esse problema. Como você vai a uma delegacia, ou você reclama em algum órgão, você está pedindo exatamente isso. Você está pedindo a ajuda do coletivo, que vai ter que te amparar. Por isso que tem um Estado, os governos, que não reconhecem demandas por pessoas que são de outra região. Ele só te ampara se você for cidadão. E aí você cria categorias do cidadão. E essas categorias existem em todos os lugares. Você é nativo, você é cidadão naturalizado, você tem só o gritar em função do trabalho, você tem alguma questão reitorária, você já está aqui há pouco tempo, você tem elos aqui, entendeu? Que é a sua cor. Qual é o seu nível? A que grupo você pertence? Você é doutor? Você tem um serviço braçal? Leva muitos anos, e quando eu falo que o conceito distributivo ele é complicadíssimo, exatamente porque esses campos não são estanques. E como eu falei, às vezes você pertence a mais de um campo e você tem conflitos e paradoxos internos. E outros vão estar aí numa situação de depressão pessoal, e você estava muito bem dentro de uma carreira, mas depois você resolve parar de correr. Aqui não tem esse sentido. Você evolui no tempo. Os seus interesses, que é o que determina toda essa postura, desse conflito distributivo, são os interesses. Eles são os num determinado momento, com você em uma determinada situação, e outro, quando você está em outro momento, outra localização, numa outra situação. O interesse daquele médico iraniano, ou na faixa de Gaza, quando ele estava lá na sua comunidade, e ele era um membro nobre daquele Estado, se ele não morreu na guerra, ele ligou a ser motorista de caminhão nos Estados Unidos, ele não é de ficar falando. Às vezes ele se torna até uma pessoa fechada. Porque o que é a depressão? A depressão é você ter entrado num estado de euforia, nessa relação energética, e de repente você é retirado dela. É quando povos e nações começam a buscar revolução e você passa um outro grupo de oposição pode analisar isso como ódio. É por isso que as pessoas às vezes têm ódio ao PT. O PT ele foi partido, em um determinado momento, as pessoas mais foram infladas a um padrão de consumo sem precedente. Então era garrafanetos de horas, fila nos aeroportos, todo mundo comprando casa, minha vida, todo mundo comprando eletrodoméstico, aí você chegou ao ponto da rede elétrica não está dando contas. E aí você estava ainda descobrindo novos poços de petróleo, era fantástico. Todo mundo sendo reconhecido mundialmente por pertencer àquele grupo, àquela etnia, e aí você passa aí, quando você viaja, qual é o seu novo campo? Eu sou brasileiro. Aí para que essas denominações? Outros já vão falando logo da cidade onde são. Eu sou paulista, eu sou baiano, eu sou
da região Nordeste, eu sou nordestino, eu sou gaúcho, eu sou carioca. Isso é sempre você se assimilando ao campo, porque esse campo vai dizer o seu padrão de comportamento esperado. Apesar que você pode ser um baiano, que vai levar a forma de preguiçoso, etc. e tal, e você se estrela nisso, avaliador. E você pode ter o gaúcho, que vai levar uma forma também um pouco estranha, e você, não sei se lá aquele cara com bigodão, que gosta de falar grosso, e chora à noite, quando chegar à cama. Entendeu? São estereótipos, né? Você vai criando estereótipos dessas regiões e desses padrões. Ou igual o brasileiro, qual o estereótipo do brasileiro? Está sempre alegre e tal. Essa discussão sobre campos e grupos que se corram, quando você coloca ali à disposição ao sol, e aí você começa, com o passar do tempo, por uma questão de adaptação e resistência, as pessoas vão ficando com os pigmentos, melanina na pele, vai transformando elas em pessoas da cor preta, ou pessoas que vão estando mais na região norte, que fazem mais frio e não tem tanto sol, estão se tornando brancas, depois de milênios, você cria a diferença de população. Aí você começa a falar, essa população aqui, a região da África, a primeira região mais povoada que você teve, e a biomassa dela é terrível. Ela tem uma região, agora, como você encontra recursos da nova dinâmica de energia, ela passa a ser invadida, porque aí a resistência desses povos é muito baixa. E você começa a ter essa expansão de movimentos de escravidão, movimentos de deslocamento populacional, e eu começo a criar preconceitos de cor. Abre a leite, o prazer que o indivíduo vai ter, o cuidado, vai se determinando com os aspectos energéticos que também vai desenvolver, então você desenvolve paladar, olfato, que pode fazer com que você não goste nem do cheiro e do sabor que o ser humano pode ter, sendo do norte, da cor branca, e você também pode não gostar se esse ser humano que é da África da cor escura. Eu não estou aqui determinando que você tenha que gostar ou desgostar de ninguém, só estou falando que essa diferença delas vão acontecendo por uma separação geográfica. A língua que se fala, porque se você começar a falar alto, lindo, sifono, vulgar, gelado, você vai seccionar a sua garganta. Então as línguas do norte, com o passar dos milênios, elas se tornam línguas de constricção. Você fala rascante. Fala sem absorver muito ar externo. E as línguas do sul, que estão na temperatura mais quente, são línguas mais cantadas, mas você quer absorver o ar, né? Até para refrescar internamente os seus órgãos. Então você precisa reparar que a linguagem, que é o meio de você comunicar as ideias, vai vir em função desse padrão. Às vezes também, o padrão cultural, histórico de uma região, se você tem maior cinismo, hipocrisia, na hora de revelar quem é ou não o autor ou o culpado de uma determinada ação, você começa a ter linguagens que vão ter uma sintaxe diferente para expor esse tipo de padrão. Entendeu? Quem fez? Falou eles. Eles quem? Eu não sei, não quero me comprometer. Então, aí a linguagem começa a formatar determinado tipo de pessoas. Por fui eu, não foi você, não foi ele, entendeu? Você começa a falar assim, que na terceira pessoa. Isso, você entende agora que a cor, a língua e os padrões populares, as organizações, vão fazendo com que você se transforme em grupos, em campos. Então, quando o cara saía daquele momento de ápice da economia do Brasil, eles estavam lá exercendo uma admiração social. Como você é do Brasil, você está ali colando, saindo nas revistas internacionais, as pessoas estavam felizes, porque o brasileiro dava uma boa gorjeta. O brasileiro, ele tem uma cultura, quando tem recursos, de ser solidário, de ser amigo, de esbanjar. Então, eu não é o cara, uma dificuldade enorme. E diversas regiões do mundo, seja na Europa, na Ásia, na África, cara, às vezes ali passando, vivendo um momento de crise internacional, pós-crise internacional. E o brasileiro, esbanjando. Aí, o brasileiro fala, pô, impressionante, todo mundo é meu amigo, todo mundo, quando me vê, quer me abraçar, mas uma vez, você volta ali para a conexão, para o afeto. Então, eu estou me sentindo tão bem, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser admirado. E aí você tira tudo isso, joga as pessoas no desespero, no desamparo. Na hora que corre, na hora que falta energia, é aquela história, todo mundo briga e ninguém tem razão, entendeu? Farinha é pouca e o pirão primeiro. Então, onde é que eu vou me filiar aqui ao grupo? Eu sou do campo dos motoqueiros,
de jaqueta com cabeça raspada. E a gente vai bater porque aqui está com um cara forte. E você, agora eu vou ficar nesse campo aqui. Ah, eu sou militar. Entendeu? Aí o cara, pô, eu sou da reserva, mas eu não sou militar. Pensa todo mundo, olha, eu pau o campo aí que eu posso entrar. Porque se você não se associar bem, se você não tiver essa conexão, de como você pertence ao campo, com poder dentro de uma situação de escassez de energia, você dá aula com conflito distributivo. Então, todas essas relações que eu estou falando aqui de forma passando, que você pode classificar em contas públicas, porque quem é o governo? O governo é essa entidade que representa o povo, que ela é uma entidade abstrata e que organiza o poder coletivo no sistema e modula a distribuição de energias para diversos campos. Aí a importância, porque o governo pode nomear a autoridade, pode constituir força de repressão e pode tomar, inclusive, o patrimônio com determinadas regras que mudem a vida do indivíduo. Não adianta você chegar ali e falar em causa pétrea, um direito romano, que vê a situação de caos, guerra, evolução, nova organização social. Você vai falar que eu tenho título de propriedade aqui da minha residência. Marca. E você vai morrer. Você nem falar que tem título de propriedade. É por isso que você cria esse medo de que você vai perder a sua casa. Porque no que no último momento do colapso social, e o colapso se dá sempre quando você tem um excesso de população, pouca energia, por problemas de fontes ou problemas de produtividade, e aí essas fontes ficam dentro da